Alô Brasil, alô você, tudo bem por aí? Tudo na paz, tudo tranquilo? Hoje joga Espanha e Argentina, a final da Copa, não é? Que vença o melhor, que vença o melhor. E que seja a Espanha, evidentemente, né? Evidentemente. Pensa a minha mãe e um abraço à minha sogra. E a gente vendo algumas políticas aí que o país Portugal, está implementando políticas migratórias, de endurecimento de políticas migratórias, e em cima disso eu quero tratar esse vídeo de hoje, né? Questão de políticas migratórias, como você conciliar essa questão econômica com políticas migratórias, com falta de mão de obra. É isso aí, vamos lá. Nos últimos meses, Portugal tem endurecido as regras relacionadas à imigração, como eu disse. Enquanto isso, já a Espanha tem seguido seu caminho, um caminho diferente. Portugal está seguindo um caminho e a Espanha está seguindo um caminho diferente. A Espanha, o que é que tem feito a Espanha? Facilitado o processo de regularização e criando mecanismos para atrair trabalhadores estrangeiros. A pergunta que se faz é: quem está olhando para o futuro? Quem está olhando para o futuro? Portugal ou Espanha? Também é preciso tentar responder essa questão aí, né? Como é que você vai endurecer essas políticas migratórias e não vai influenciar na economia, e não vai influenciar na mão de obra? Ou você faz um afrouxamento nas políticas migratórias, e como é que fica aí a questão da política, como é que fica a questão da cultura também, não é? É preciso pensar nessa questão. É isso aí. Portugal mudou política migratória. Durante anos, Portugal foi um dos países europeus mais receptivos aos imigrantes. Isso é fato, não é? Mas isso mudou e vem mudando constantemente. Diversas regras foram revistas, processos foram mais rigorosos e o discurso político também passou a enfatizar maior controle sobre a imigração. O discurso político passou a enfatizar a questão da imigração, batendo muito forte nessa questão da imigração aí. Para muitos brasileiros, isso trouxe insegurança e aumentou a dificuldade para quem pretende viver no país. Isso é notório. Muitos brasileiros têm ido para a Espanha, notadamente ido para a Espanha, porque tem facilitado, como eu disse, a questão da documentação, tem bastante emprego, né? Então, Portugal, não sei se está andando na contramão aí do processo, está contramão da necessidade. Eu até fiz um vídeo há pouco tempo atrás sobre isso e até comentei exatamente isso, né? Como conciliar essa questão de necessidade de mão de obra com o controle da política migratória? Como controlar isso aí? Essas políticas que Portugal tem feito, tem surtido o efeito esperado? Essa é a questão, né? Tem surtido o efeito esperado ou não? Qual a estratégia da Espanha? Enquanto Portugal endurece algumas regras, a Espanha tem seguido uma estratégia diferente, como eu disse. O país reconhece que enfrenta a escassez de trabalhadores em diversos setores da economia. Por isso, vem adotando medidas para facilitar processos de regularização, como eu disse, em determinados casos e ampliar a possibilidade de contratação de estrangeiros. A lógica é simples. Uma economia precisa de pessoas para funcionar. A lógica é simples e não tem muito o que dizer, né? Toda economia precisa de pessoas para funcionar. Portugal, Espanha não é diferente. A Europa toda não é diferente. A escassez de mão de obra é notória. Se vê aí em todos os setores. Então, é preciso tentar conciliar essa questão. Essa falta de mão de obra, exatamente isso. Vou entrar na questão dos números aqui agora. Portugal tem escassez de mão de obra, mas é concentrada em determinados setores. Em alguns setores, a escassez de mão de obra aí é grande em Portugal. Construção civil, é o que todo mundo fala e é o que acontece, não é? Construção civil é o setor mais afetado. Déficit estimado de 80 mil trabalhadores em 2025. 80 mil pessoas faltando para trabalhar na construção civil de Portugal. É muita gente. Notadamente, faltam pedreiros, carpinteiros, armadores de ferro, eletricistas, canalizadores. Então, isso aí acaba sendo uma questão em cadeia, né? Não é só construção civil. Se tem vários profissionais trabalhando aí, né? Precisam de vários profissionais. Então, não é só construção civil em si. Na saúde, a falta de médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde e cuidadores de idosos, né? Quero colocar aqui uma questão da tecnologia, né? Tecnologia, se fala tanto em tecnologia, como é que está essa questão da falta de mão de obra em Portugal relacionado aqui à tecnologia? Portugal apresenta uma das maiores taxas de vagas abertas em tecnologia da informação na União Europeia. Muita gente. Taxa de vagas, 4%. Portugal tem a taxa de 4% de falta de mão de obra em tecnologia. Já a média europeia é de 2,3%. Quer dizer, existem vagas aí, muitas vagas aí, né, relacionadas à tecnologia em Portugal. Além disso, apenas 3,6% dos universitários portugueses
cursam áreas ligadas à informática e tecnologia, abaixo da média europeia, que é de 5,7, né? Poucas pessoas cursam essa questão aí, cursam essa área de tecnologia, né? Você vê aí que é abaixo da média europeia. Então, você que é dessa área, quer ingressar nessa área, sabe que há déficit de mão de obra também nessa área. Então, é importante se qualificar sempre. É importante se qualificar sempre, né? É uma área muito boa, né? É uma área muito boa para trabalhar. Aqui que fica a questão, né? Aqui que fica a questão que toda a Europa enfrenta, o problema demográfico, né? O problema demográfico. As pessoas vivem mais, nascem menos crianças, a população envelhece. Repetindo, as pessoas vivem mais, nascem menos crianças e a população envelhece. Então, é preciso pensar nessa questão aí da demografia, né? Pensar na questão da demografia, isso reflete notadamente na economia, né? Nas pessoas de maneira geral. O grande debate também é que costuma se comentar assim, sobre a questão cultural também, né? Acaba se influenciando na questão cultural do país. Para concluir, a imigração nunca foi apenas uma questão política, ela é uma questão econômica, como eu disse. A migração não é uma questão só política, é uma questão econômica. Os governos precisam equilibrar o controle migratório, integração social e necessidade de mão de obra, né? Os governos precisam equilibrar e pensar bem nessa questão. É um vídeo curtinho aqui sobre política migratória, mas acho que deu para esclarecer mais ou menos aqui como é que funciona essa questão e a necessidade de tentar controlar, né, equilibrar essa questão de política migratória, economia, falta de mão de obra, né, e os números aqui que a gente comentou. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma semana segura e sadia. E que dê a Espanha! Grande abraço!